Você já percebeu que algumas das maiores dores da vida não surgem quando algo acaba, mas quando somos obrigados a aceitar que aquilo nunca esteve realmente sob nosso controle? Desde cedo, aprendemos a construir a sensação de segurança em coisas externas, relacionamentos, conquistas, bens materiais, status e até mesmo em versões de nós mesmos que acreditamos que durarão para sempre. Criamos a expectativa de permanência em um mundo que, por natureza, está em constante transformação. É justamente aí que começa o conflito. Quando uma pessoa se afasta, quando uma oportunidade desaparece, ou quando uma fase da vida chega ao fim, não sofremos apenas pela mudança. Sofremos porque nossa mente havia criado a ilusão de estabilidade. Em algum nível, acreditávamos que aquilo permaneceria conosco indefinidamente. Existe um princípio antigo presente em diversas tradições filosóficas e espirituais que pode mudar completamente a forma como você encara a dor emocional. Ele diz que nada no universo permanece exatamente igual de um momento para o outro. Tudo muda, tudo evolui, tudo segue seu próprio curso. Observe sua própria vida. O corpo que você possui hoje não é o mesmo de alguns anos atrás. Seus pensamentos mudaram, seus gostos mudaram. As pessoas que faziam parte da sua rotina também mudaram. Mesmo sem perceber, você está vivendo um processo contínuo de transformação. No entanto, enquanto a realidade se move, a mente tenta congelar momentos. Ela deseja manter pessoas por perto, preservar circunstâncias favoráveis e impedir que o tempo leve embora aquilo que considera importante. O problema é que lutar contra a mudança é como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em encontrar algo que dure para sempre, mas em aprender a apreciar cada experiência enquanto ela existe, sem transformá-la em uma posse. Quando entendemos que tudo é passageiro, começamos a desenvolver uma relação mais saudável com a vida. Isso não significa amar menos, significa amar sem aprisionar, valorizar sem controlar, aproveitar sem exigir permanência. E quando essa compreensão começa a se tornar parte da sua visão de mundo, algo surpreendente acontece. A dor das perdas não desaparece completamente, mas deixa de dominar sua existência. Você passa a entender que o fim de um ciclo não é uma injustiça da vida, e sim uma característica natural dela. A mudança não é a exceção, ela é a regra. E quanto antes aprendermos a caminhar com ela, menos sofreremos tentando impedir aquilo que sempre fez parte da própria existência. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de quase todas as pessoas. Uma luta constante contra aquilo que não pode ser impedido. A mudança. A questão é, quanto da sua energia está sendo gasta tentando controlar coisas que nunca estiveram realmente sob seu domínio? Ao longo da história, muitos pensadores tentaram responder a essa pergunta. Entre eles estava Siddhartha Gautama, um homem que nasceu cercado por privilégios, riqueza e proteção. Tudo indicava que ele teria uma vida feliz. No entanto, havia um vazio que nenhum conforto conseguia preencher. Quando entrou em contato com a realidade do envelhecimento, da doença e da morte, percebeu algo que mudaria para sempre sua forma de enxergar o mundo. Se tudo aquilo que amamos inevitavelmente muda ou desaparece, por que insistimos em viver como se fosse permanente? Essa busca o levou a uma das descobertas mais influentes da história humana. A maior parte do sofrimento psicológico não surge apenas dos acontecimentos da vida, mas da resistência que criamos contra eles. A dor faz parte da existência. A perda faz parte da existência. As mudanças fazem parte da existência. O sofrimento prolongado, porém, frequentemente nasce quando recusamos aceitar essa verdade. Pense em quantas vezes você ficou preso a uma lembrança, desejando voltar para um momento que já havia terminado.
Ou quantas vezes sofreu antecipadamente por medo de perder algo que ainda nem tinha acabado. Nossa mente possui uma característica curiosa. Ela transforma experiências temporárias em expectativas permanentes. Quando algo nos traz felicidade, passamos a acreditar que aquilo deveria continuar indefinidamente. É nesse instante que nasce o apego. O apego não é amor. O apego é a tentativa de transformar algo vivo e mutável em algo fixo e garantido. Quando um relacionamento termina, muitas vezes a dor não vem apenas da ausência da pessoa. Ela vem da ruptura da história que imaginávamos viver ao lado dela. Sofremos não apenas pelo que perdemos, mas pelo futuro que construímos mentalmente e que deixou de existir. O mesmo acontece com o trabalho, com o dinheiro, com a juventude e até com a imagem que temos de nós mesmos. A psicologia moderna confirma algo semelhante. Grande parte da angústia humana surge da diferença entre a realidade e as expectativas que criamos sobre ela. Quanto maior essa distância, maior tende a ser o sofrimento emocional. Por isso, muitas pessoas vivem em estado permanente de frustração. Elas esperam que as circunstâncias permaneçam estáveis em um universo que foi construído para mudar. Observe a natureza. As estações se transformam. As árvores perdem folhas para depois florescer novamente. Os rios nunca carregam exatamente a mesma água. O céu de hoje jamais será idêntico ao de amanhã. No entanto, quando a mudança acontece em nossas próprias vidas, agimos como se algo estivesse errado. Queremos que os relacionamentos permaneçam iguais, que nosso corpo conserve a mesma aparência, que os bons momentos durem para sempre, que as pessoas nunca mudem de opinião ou de caminho. Mas a transformação não é uma falha do sistema, ela é o próprio sistema. Até mesmo a ciência mostra que o corpo humano está em constante renovação. Milhões de células morrem e são substituídas diariamente. Seu organismo está sendo reconstruído a cada instante sem que você perceba. Em outras palavras, você não é uma estrutura fixa, você é um processo em movimento. Talvez seja por isso que tantas tradições filosóficas ensinam que a sabedoria não consiste em impedir a mudança, mas em aprender a caminhar junto com ela. Quando compreendemos que nada pode ser possuído para sempre, passamos a valorizar mais profundamente aquilo que temos agora. A presença se torna mais importante do que a posse. A gratidão substitui a necessidade de controle. E a liberdade surge quando deixamos de exigir que a vida seja diferente daquilo que ela sempre foi. Uma sucessão contínua de começos, transformações e despedidas. A verdadeira paz não nasce quando tudo permanece igual. Ela nasce quando você finalmente aceita que nada foi feito para permanecer. Pare por um instante e reflita sobre algo curioso. Você passa a vida inteira tentando proteger uma identidade que está mudando o tempo todo. A ciência mostra que o corpo humano está em constante renovação. Células morrem, outras surgem, conexões neurais são reorganizadas e experiências alteram a forma como você pensa e percebe o mundo. Em outras palavras, o indivíduo que está ouvindo estas palavras agora não é exatamente o mesmo que existia alguns anos atrás. Mas se tudo muda continuamente, surge uma pergunta desconfortável. Quem é esse eu que insiste em afirmar que possui alguma coisa? Grande parte dos conflitos humanos nasce justamente dessa tentativa de transformar algo dinâmico em algo permanente. Os antigos mestres orientais observavam que a existência possui características fundamentais que influenciam toda a experiência humana. Uma delas é a mudança constante. Nada permanece exatamente igual. Tudo está em movimento, mesmo quando parece imóvel. Olhe para uma montanha. Ela parece eterna, mas está sendo moldada pelo vento, pela chuva e pelo tempo.
Observe um rio. Você pode dar a ele um nome, mas a água que passa hoje jamais será a mesma que passará amanhã. O mesmo acontece com você. Outra característica da vida é a sensação permanente de insatisfação que surge quando esperamos estabilidade em um mundo instável. Pense em quantas metas você já alcançou, acreditando que finalmente encontraria felicidade definitiva. Talvez tenha sido uma promoção, um relacionamento, uma conquista financeira ou um sonho realizado. Por um breve momento, a satisfação apareceu. Depois, lentamente, surgiu um novo desejo, uma nova preocupação ou um novo objetivo. Não porque exista algo errado com você, mas porque a mente humana foi programada para buscar constantemente o próximo passo. É por isso que tantas pessoas passam anos correndo atrás de algo que acreditam que irá completá-las, apenas para descobrir que a sensação de completude dura muito menos do que imaginavam. A felicidade baseada exclusivamente em circunstâncias externas sempre será vulnerável às mudanças da vida. Existe ainda uma terceira reflexão, talvez a mais profunda de todas. Nós contamos histórias sobre quem somos. Criamos definições, rótulos e identidades. Dizemos, eu sou assim, eu penso dessa forma, essa é minha personalidade. Mas basta observar sua própria trajetória para perceber que essas definições são muito mais fluidas do que parecem. Você já abandonou opiniões que defendia com convicção. Já superou medos que pareciam impossíveis de vencer. Já desejou coisas que hoje não fazem mais sentido? A pessoa que você era há 10 anos existe apenas na memória. A versão de você de ontem já não é exatamente a mesma de hoje. Quando compreendemos isso, começamos a enxergar o desapego de uma forma completamente diferente. Muitas pessoas acreditam que desapegar significa deixar de amar, deixar de se importar ou viver de maneira fria e distante. Mas o verdadeiro desapego não elimina o amor. Ele elimina a necessidade de controle. É a capacidade de apreciar algo sem exigir que dure para sempre. É reconhecer a beleza de um momento sem transformá-lo em uma prisão. Imagine uma viagem inesquecível. Parte do valor daquela experiência está justamente no fato de ela não poder ser repetida exatamente da mesma forma. O pôr do sol daquela tarde aconteceu uma única vez. A conversa especial aconteceu uma única vez. E talvez seja justamente essa raridade que torna tudo tão precioso. O mesmo vale para as pessoas. Cada encontro humano é temporário por natureza. Algumas pessoas caminham ao nosso lado por décadas. Outras permanecem apenas por alguns meses. Mas todas deixam marcas, aprendizados e transformações. Os antigos sábios entendiam algo que muitas vezes esquecemos. A dor da despedida é natural. O sofrimento prolongado nasce quando exigimos que a realidade siga um roteiro criado pela nossa mente. Aceitar a transitoriedade não significa ignorar a tristeza. Significa compreender que o fim de um ciclo não apaga o valor do que foi vivido. E isso nos leva a uma questão importante. Se tudo muda, se nada permanece para sempre, qual é o sentido de construir sonhos, cultivar relacionamentos ou buscar realizações? A resposta pode parecer paradoxal. Talvez as coisas tenham valor justamente porque são temporárias. Uma flor é bela porque floresce por pouco tempo. Uma música emociona porque possui um fim. A vida é preciosa porque não é infinita. Quando entendemos isso, deixamos de viver tentando possuir os momentos e começamos a vivê-los de verdade. Não para segurá-los, mas para experimentá-los plenamente enquanto estão diante de nós. Talvez uma das maiores ironias da vida seja esta: as coisas se tornam valiosas justamente porque não duram para sempre. Imagine que você pudesse reviver o mesmo dia infinitamente, as mesmas conversas
os mesmos lugares, os mesmos rostos. Com o tempo, aquilo que hoje parece especial perderia seu brilho. O que dá significado aos momentos é justamente o fato de serem limitados. Pense em alguém que você ama profundamente. Se soubesse que aquela seria a última conversa entre vocês, será que gastaria energia tentando vencer uma discussão? Será que o orgulho continuaria parecendo tão importante? Ou você simplesmente aproveitaria a presença daquela pessoa enquanto ainda fosse possível? A consciência da impermanência muda completamente nossa forma de viver. Ela nos lembra que cada abraço acontece apenas uma vez, que cada encontro é único, que cada fase da vida possui uma duração limitada. E é exatamente por isso que merece ser vivida com atenção. Muitas pessoas confundem desapego com indiferença. Imaginam que aceitar a transitoriedade significa amar menos, sentir menos ou se envolver menos. Mas acontece justamente o contrário. Quando você para de exigir que algo dure para sempre, passa a apreciá-lo de forma mais genuína enquanto ele existe. Você não ama menos, ama com mais maturidade. Ama sem transformar o outro em propriedade. Ama sem tentar controlar o futuro. Ama entendendo que a beleza de uma experiência está na experiência em si, não na garantia de que ela será eterna. Essa mudança de perspectiva gera uma pergunta poderosa. Se tudo muda, se tudo passa, o que realmente temos? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Temos apenas este instante. O passado já se transformou em memória. O futuro ainda não aconteceu. A única realidade concreta é aquilo que está diante de você agora. As pessoas entram e saem da sua história. Circunstâncias surgem e desaparecem. Conquistas vêm e vão. O mundo inteiro está em movimento. E talvez seu papel não seja controlar esse fluxo, mas aprender a observá-lo com mais consciência. Os filósofos estoicos compreenderam isso de forma extraordinária. Um deles, Epicteto, viveu uma condição que muitos considerariam insuportável. Durante anos foi escravizado. Não possuía autonomia sobre o próprio corpo, seus horários ou suas escolhas. Mesmo assim, encontrou uma liberdade que muitas pessoas jamais experimentam. Ele percebeu que existe uma diferença entre aquilo que acontece conosco e a forma como respondemos ao que acontece. Eventos externos nem sempre estão sob nosso controle, mas a interpretação que damos a eles pode estar. Essa ideia continua sendo confirmada pela psicologia moderna. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma demissão pode ser vista por alguém como o fim de tudo. Por outra pessoa, pode representar o início de uma nova oportunidade. A situação é a mesma. O significado é diferente. E frequentemente é o significado que determina a intensidade do sofrimento. Grande parte da dor emocional nasce quando criamos uma distância entre a realidade e aquilo que acreditávamos que deveria acontecer. É como se disséssemos constantemente para a vida: isso não deveria estar acontecendo. Isso é injusto. Isso não fazia parte dos meus planos. Mas a vida não consulta nossos roteiros antes de seguir seu caminho. Quanto mais insistimos em lutar contra fatos já consumados, mais energia desperdiçamos em uma guerra impossível de vencer. Por isso, antigos mestres utilizavam uma metáfora extremamente poderosa. A primeira dor é inevitável. Todos perderão alguém. Todos enfrentarão frustrações. Todos experimentarão momentos difíceis. Essa é a condição humana. Mas existe uma segunda camada de sofrimento que criamos por conta própria. Ela surge quando alimentamos ressentimentos durante anos, quando revisitamos continuamente o mesmo erro, quando transformamos uma experiência dolorosa em uma identidade permanente. A situação passa, mas continuamos revivendo-a mentalmente.
É como carregar uma mala pesada muito depois de a viagem ter terminado. A questão não é evitar a dor. A questão é impedir que ela se transforme em prisão. E é exatamente aqui que entra uma das práticas mais transformadoras já desenvolvidas pelo ser humano: a atenção plena. A maioria das pessoas passa boa parte da vida perdida entre lembranças e antecipações. Enquanto o corpo está no presente, a mente está em outro lugar. Revive conversas antigas, imagina cenários futuros, recria problemas. Antecipadamente, sofre por situações que talvez nunca aconteçam. Mas existe algo interessante nisso. Observe sua experiência neste exato momento. Agora mesmo, neste segundo. Existe algum problema real acontecendo exatamente aqui? Talvez exista cansaço, talvez exista alguma preocupação. Mas perceba que boa parte da ansiedade normalmente surge quando a mente abandona o presente e começa a viajar para o passado ou para o futuro. Por isso a meditação não é apenas uma técnica de relaxamento. Ela é um treinamento da consciência. Um exercício que ensina você a perceber pensamentos sem ser arrastado por eles. Com o tempo, você começa a notar que pensamentos são eventos passageiros. Eles surgem, permanecem por alguns instantes e desaparecem, assim como nuvens atravessando o céu. Você não é cada nuvem que aparece. Você é o céu que as observa. E quando essa percepção começa a amadurecer, uma liberdade silenciosa surge dentro de você, porque finalmente percebe que nem todo pensamento precisa ser acreditado. Nem toda emoção precisa ser seguida. Nem toda dor precisa se transformar em sofrimento. Existe uma parte mais profunda em você que simplesmente observa, silenciosa, presente, consciente. E talvez seja justamente aí que a verdadeira paz começa. Existe uma descoberta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Durante a maior parte da vida, acreditamos que somos aquilo que pensamos. Quando surge um pensamento de medo, dizemos: eu estou com medo. Quando aparece uma tristeza, afirmamos: eu sou triste. Quando a ansiedade domina a mente, passamos a acreditar que ela define quem somos. Mas observe com atenção. Se você consegue perceber seus pensamentos, então existe uma diferença entre você e aquilo que está pensando. Se consegue notar uma emoção surgindo, então existe algo em você que está observando essa emoção. O observador não é o pensamento. O observador não é a emoção. O observador é a consciência que percebe ambos. Essa compreensão parece simples, mas carrega um enorme potencial de liberdade. Porque quando você deixa de se identificar totalmente com aquilo que passa pela sua mente, começa a perceber que pensamentos são eventos temporários, não definições permanentes. Uma crítica deixa de ser uma sentença sobre seu valor. Um fracasso deixa de ser uma sentença sobre seu valor. Uma opinião alheia deixa de determinar quem você é. Tudo passa a ser visto como experiência, não como identidade. Ao longo da história, diferentes tradições chegaram a conclusões semelhantes utilizando linguagens diferentes. Algumas falavam de uma consciência profunda que observa a experiência humana. Outras descreviam uma presença silenciosa por trás do fluxo constante de pensamentos. Independentemente do nome utilizado, todas apontavam para a mesma direção. Existe uma dimensão da experiência humana que permanece observando enquanto tudo mais muda. Seu corpo mudou inúmeras vezes. Suas ideias mudaram. Seus gostos mudaram. Seus sonhos mudaram. Até mesmo as histórias que você conta sobre si mesmo foram sendo reescritas ao longo dos anos. Mas existe algo curioso. Há uma presença interior que acompanhou cada uma dessas transformações. Ela observou a criança que você foi, observou os erros da adolescência, observou as conquistas e as derrotas da vida adulta e continua presente agora. Quando você começa a reconhecer essa dimensão mais profunda da consciência, surge uma nova maneira de se relacionar com a vida.
O apego perde força. Não porque você deixa de amar, mas porque deixa de confundir amor com posse. Existe uma diferença enorme entre compartilhar a vida com alguém e tentar possuir alguém. Muitas relações sofrem porque são construídas sobre a necessidade. Uma pessoa passa a acreditar que precisa da outra para sentir valor, segurança ou completude. O problema é que nenhuma pessoa consegue sustentar para sempre as expectativas emocionais de outra. Quando o relacionamento se torna responsável pela sua identidade, qualquer mudança passa a ser percebida como ameaça. Mas existe uma forma mais madura de amar. Um amor que não nasce da falta. Um amor que nasce da abundância. Nesse tipo de relação, você não está ao lado de alguém porque precisa desesperadamente preencher um vazio. Você está porque deseja compartilhar sua existência com aquela pessoa. Isso transforma tudo. O amor deixa de ser prisão e se torna encontro. Deixa de ser dependência e se torna parceria. Deixa de ser controle e se torna presença. E existe um paradoxo interessante nisso. Quanto menos você tenta controlar, mais leve a relação se torna. Quanto menos tenta possuir, mais consegue apreciar. Quanto menos exige garantias, mais espaço existe para que o afeto floresça naturalmente. Agora faça uma reflexão sincera. O que você acredita que não poderia perder, talvez seja uma pessoa, talvez uma posição profissional, talvez um patrimônio, talvez uma versão idealizada de quem você gostaria de ser. Agora imagine que isso desapareça. O que restaria? Muitas vezes descobrimos que nosso maior sofrimento não está na perda em si, mas nas histórias que criamos sobre ela. A mente costuma transformar mudanças difíceis em catástrofes imaginárias, mas a realidade raramente é tão devastadora quanto os cenários produzidos pelo medo. Os seres humanos possuem uma capacidade extraordinária de adaptação. Sobrevivemos a perdas que pareciam impossíveis. Reconstruímos partes da vida que julgávamos irrecuperáveis. Encontramos força em lugares que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Os filósofos estoicos entendiam isso profundamente. Por essa razão, praticavam exercícios mentais que os ajudavam a lembrar da fragilidade das coisas. Não para viver com medo, mas para viver com gratidão. Quando você reconhece que nada é garantido, cada momento ganha valor. Cada conversa importa mais. Cada abraço importa mais. Cada amanhecer deixa de ser algo automático. Você passa a enxergar a vida como ela realmente é, uma sequência irrepetível de experiências. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão precioso. Quando observamos um pôr do sol, não tentamos impedir que ele termine. Não exigimos que as cores permaneçam para sempre no horizonte. Apenas contemplamos. Aceitamos sua natureza passageira. E justamente por isso, ele nos emociona. Imagine aplicar essa mesma sabedoria ao restante da vida. Apreciar sem possuir. Amar sem controlar. Desfrutar sem exigir permanência. Isso não significa abandonar sonhos ou deixar de buscar uma vida melhor. Significa apenas não condicionar sua paz a circunstâncias que estão fora do seu alcance. Você pode preferir saúde, prosperidade e bons relacionamentos. Isso é natural. O problema começa quando essas preferências se transformam em exigências absolutas. Quando sua felicidade depende exclusivamente de algo que o tempo pode mudar a qualquer momento. Pense em suas mãos. Quando estão fechadas, tudo exige esforço para ser mantido. Existe tensão, existe medo, existe desgaste. Mas quando estão abertas, a vida pode fluir. As experiências chegam, permanecem por um tempo e eventualmente partem, sem luta. Sem resistência desnecessária. Talvez seja isso que o verdadeiro desapego signifique. Não rejeitar a vida, mas confiar nela. Não abandonar o mundo,
mas participar dele com mais consciência. Não deixar de amar, mas amar sem transformar o amor em posse. E quando essa compreensão deixa de ser apenas uma ideia e passa a fazer parte da sua experiência diária, algo muda profundamente. A ansiedade perde parte de sua força. O medo deixa de comandar suas decisões. A necessidade constante de controle começa a desaparecer. Você percebe que não precisa sustentar uma imagem perfeita. Não precisa provar seu valor o tempo todo. Não precisa vencer todas as batalhas imaginárias criadas pela mente. Existe apenas este momento, esta respiração, esta oportunidade única de estar vivo. E talvez isso seja mais do que suficiente. Porque a verdadeira liberdade não nasce quando finalmente controlamos tudo. Ela nasce quando percebemos que nunca precisávamos controlar tanto quanto imaginávamos. A vida continua fluindo. A questão é simples. Você continuará tentando segurá-la com força ou aprenderá a caminhar com ela? A escolha, como sempre, está em suas mãos.